A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos, espero que todos estejam na dispensação do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Alessandro Jovino e hoje trago mais uma palavra de Jesus Cristo para a tua vida. Hoje vou trazer uma mensagem na época de Moisés, que o nosso Deus sustentava o povo com o maná e com as codornizes que caíam do céu. Então, a palavra de hoje está em Êxodo, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 20. Vamos à palavra? O maná e as codornizes. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois de sair do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxe a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Eu vou comentar. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. É incrível como Deus tem que trabalhar na vida do ser humano. Ele retira algumas coisas para forjar o caráter, trabalhar, a confiança em Deus. E aqui o povo começou a reclamar no deserto. Desde clamar, estavam reclamando ao líder escolhido, ungido do Senhor, Moisés, e o seu porta-voz, Arão. Então, ali naquele momento, Moisés se deparou com esse problema. Aí, então, disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se segue ou não as minhas instruções. O povo reclamou, era uma necessidade, mas o Senhor coloca a prova. O Senhor atende os pedidos do povo, dos hebreus e dos egípcios que seguiram com eles, e o Senhor entendeu. Eu sempre falo aqui na mensagem do Senhor que o Senhor entende a minha necessidade, a tua necessidade. E nesse momento aqui, Deus entendeu a necessidade, mas Ele coloca a prova, Ele observa para saber até onde vai a fé de cada um deles. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhendo nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Olha só, uma queixa, uma reclamação. Mesmo assim o Senhor atendeu as reclamações. Ainda não era o clamor, era uma necessidade. E continuando, quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Esse versículo 10 aqui, ele é extraordinário, no meio do deserto. Eu vou comentar isso após falar da palavra do Senhor, quando eu terminar. O versículo 10, ele é essencial para o nosso amadurecimento.
porque é tudo para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mesmo lá no deserto, né? Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, ou seja, Deus da provisão, somente Ele, somente Ele. O deserto significa isso. A provisão veio do Senhor, não veio do homem, não veio do faraó, não veio das regiões adjacentes. E hoje não é diferente. A provisão, ela vem do Senhor diariamente, para aqueles que creem, para aqueles que confiam no Senhor. No final da tarde, e o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas, né, e ali responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes e ajados estavam sobre a superfície do deserto. Olha só. Superabundou no deserto, né? A escassez. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar um jarro para cada pessoa da sua tenda. Ou seja, a provisão é acompanhada de uma orientação, de uma instrução da palavra do Senhor. Então as coisas do Senhor é ordem e decência, né? Ordem e decência. Então aqui o Senhor deu uma ordem a Moisés para que organizasse, né? Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro que tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Olha a ordem, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Ou seja, a provisão era para o dia, não servia para amanhã. Todavia, alguns deles não deram atenção, desobedeceram a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal, por isso Moisés irou-se contra eles. Glória a Deus. Que palavra extraordinária, né? Quantos aqui que me assistem estão no deserto? Comenta aí. Quantos aqui estão no deserto? Ali o povo de Israel estava no deserto com uma liderança constituída por Deus, um ungido do Senhor, um líder, com o seu irmão Arão. Todas as instruções eram passadas a Moisés, instruções divinas. E o povo, como eu falei no começo, saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Quantas e quantas pessoas que aqui nos assistem, né, saiu do pecado, Deus tirou para te tornar uma nova criatura, mas quantos não estão pensando lá atrás, quando a dificuldade aperta? Porque o deserto é a dificuldade, é a escassez, é o abandono. E Moisés passou por tudo isso junto com o povo. Moisés tinha um problema de identidade muito grande. Ele não sabia quem ele era, porque ele foi um soldado. Ele ficou dentro do reino com o faraó, tinha patente lá dentro. Foi pastor de ovelhas, recebeu a missão de Deus, e ele não estava entendendo. Havia uma confusão mental, dúvidas, perseguições.
Moisés, junto com o povo de Israel, passou. Mas qual é a diferença? Moisés estava ali, olhando para Deus, para as instruções divinas, para a missão, para o propósito. Assim somos nós. Nós somos direcionados para um propósito aqui na Terra. Se você que está me assistindo não sabe do propósito, ore a Deus, apresente a Deus e pergunte: Senhor, qual é o meu propósito aqui na Terra? Eis-me aqui. Então Moisés passou por toda essa dificuldade e ainda tendo que ouvir reclamações. O povo não clamava como Moisés vinha instruindo diariamente. Moisés instruía, falava da palavra de Deus. Perseverar, clame ao Senhor, vamos continuar. Foi por isso que ficaram 40 anos, era para ser 40 dias, por conta da incredulidade do povo. Aí o que o Senhor olhou? Poxa, eu vou ter que tirar essa geração de incrédulos, para vir uma outra geração, para chegar à terra prometida. Olha só, até Moisés ficou para trás, porque no meio do caminho ele se irou. Quem de nós não nos iramos no meio do deserto, quando nada acontece? Moisés é ser humano, nós temos sentimentos. E por 3 vezes Moisés se irou. A última, Moisés, o Senhor pediu para Moisés falar uma pedra, não bater, para poder sair água potável para a população, para os israelitas e para os egípcios. E Moisés se irou porque já estava numa compreensão muito grande na cabeça dele, muita pressão, além de lidar com os problemas pessoais, teria que lidar com o problema do povo. Quantos de nós não estamos também nessa situação? Mas o que a palavra do Senhor nos diz? O Senhor ouviu as queixas, entendeu a necessidade. Deus sabe da tua necessidade. Desde reclamar, clame a Deus. Somente a Ele. No deserto não tinha empresários, não tinha petrolíferas para ajudar, investidores, não. O homem e Deus. E hoje não é diferente. Homem e Deus, a Jesus Cristo, clamar somente a Ele. Ele é o alvo. Para que a gente não venhamos afundar na água quando o Senhor Jesus Cristo chama para fora do barco para testar a nossa fé. É isso. Mas mesmo assim o Senhor ouviu a reclamação e providenciou o maná do céu. Você sabia que o maná do céu pode ser qualquer coisa? Uma necessidade tua. Eu vou falar do meu testemunho de não ter o que comer e eu orar ao Senhor, buscar a Deus, mesmo eu quase tentando pensar no Egito das oportunidades que eu tinha, que o mundo, o pecado me oferecia, mas eu fui firme e continuo sendo. Acabo de me levantar de uma oração, no telefone toca, está aí a provisão diária. Esse foi o meu processo. Deus trata cada um de uma forma diferente, ninguém é igual. No meu caso, no meu testemunho, Deus enviava todos os dias o maná do céu. Anos assim, e as pessoas se perguntavam, mas como ele conseguiu? Jesus Cristo é a resposta. Ele é o que providencia, é o Senhor que providencia. E no deserto, Deus faz cumprimento de promessa. No deserto, está ali recebendo o maná todos os dias. E não é para guardar, é para usar aquele dia. Agora imagina uma coisa comigo, uma reflexão. Eu vou falar de mim, eu sou uma pessoa impulsiva, às vezes
ansiosa, de querer antecipar as coisas para o dia de amanhã e pensar no que vai acontecer. Eu estou controlando isso em oração. Jesus Cristo está me ajudando. Porque o maná, ele é entregue no dia, recebido no dia. Pensar no amanhã, o que beber, o que comer, o que vestir. Está na Bíblia essa palavra. E eu venho controlando o nosso psicólogo universal, que se chama Jesus Cristo. Olha só, ter que controlar, dizer assim, Alessandro Jovino, esse maná aqui é para hoje, não pense no amanhã, porque eu sou o Deus da provisão, Jesus Cristo é o Deus da provisão. Aqui eu estou encenando, que é Ele que envia, e foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Jesus Cristo, Deus deu uma ordem, utilizem num dia e não utilizem, não desobedeça. Viu o que aconteceu? Isso acontece com a gente às vezes guarda aquilo que é para consumir hoje. Vou falar de mim, do alimento. Eu vou falar de mim. Aí eu vou guardar aqui porque talvez amanhã não tenha. Isso é agir com incredulidade, não acreditar que Deus é Deus da provisão. E Deus dá provisão no deserto. E no deserto Deus faz milagres sim. Porque eu sou um testemunho vivo para vocês. Deus faz milagre no deserto. Você está lá. Na escassez. Deserto é escassez. Ponto final. Dificuldade. E o Senhor vem. Toma, meu filho, eu estou vendo a tua necessidade. Eu estou vendo o teu esforço. Eu estou vendo a tua dedicação. Eu estou vendo a tua retidão. Eu estou vendo a tua obediência. O que aconteceu ali? O povo de Israel desobedeceu. Algum grupo desobedeceu. E a comida fedia a mal, a podre. Não prestava mais para outro dia. E assim é a ordem para o Senhor. No meu processo, foi assim. Servia para aquele dia. Para aquele dia. E agora é difícil quem tem a mente como a minha ter que obedecer, não tem outra opção de obedecer e ser forte e corajoso como Josué foi, como Deus falou a Josué, e continuar. Muito difícil, doloroso o processo doloroso, mas o Senhor Jesus Cristo está conosco, assim como teve com o povo de Israel. Jesus Cristo esteve comigo, ainda se encontra comigo e se encontra com você. Não se preocupe que o Senhor enviará o maná do céu, o maná que cai todo dia. Deus é Deus da provisão. Ele está olhando para você, Ele está olhando as tuas orações, Ele está recebendo as tuas orações. Não te preocupas que vai chegar aquilo que tu mais está clamando. Vai chegar, se tu está orando, se está se rendendo aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo obediente, renunciando, entendendo o corte cirúrgico que Deus está fazendo na tua vida, que é uma necessidade para o teu crescimento espiritual, as outras coisas serão acrescentadas na tua vida. Não te preocupes com ansiedade, com aflição, com angústia, com aperto no peito. É difícil, eu sei. Eu posso falar com propriedade. E eu passei por isso. É diferente de quem não viveu a escassez. É muito diferente. Eu vivi e venci sob o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo me norteava, estava comigo. Amém? Espero que essa palavra tenha edificado a tua fé. E não te preocupas, eu vou repetir. O Senhor vai te atender. Ele sabe da tua necessidade, da tua estrutura, até onde tu aguenta. Amém, povo de Deus? Farei uma oração da fé, uma oração de vitória, para que o Senhor venha entrar com providência nesse deserto, nessa situação difícil ao qual você está passando. Senhor, meu Deus, amado Pai, apresento, meu Senhor, a vida dos teus filhos aqui, meu Pai, nessa terra. Senhor, eles têm orado tanto a Ti, clamado tanto a Ti, meu Jesus. Senhor, parece dias
intermináveis, Pai. Eles estão precisando, Pai, de um refrigério, Pai, nesse deserto. Mesmo aqueles que reclamam, Pai, mas também tem aqueles que clamam a Ti, meu Senhor. Todos nós, Pai, somos dependentes de Ti, Pai, da Tua ação divina. Essa virada de chave, Pai, só o espiritual pode dar, só a Tua mão espiritual, Pai. O Senhor é Deus da provisão no deserto, é o Deus que envia, Pai, o recurso do céu, o maná diário, Pai, e não deixa faltar, Pai, o alimento de cada dia. Parece que vai faltar, mas o Senhor está conosco, nos ajudando, enviando, Pai, aquilo que nós precisamos, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, ajuda, Pai, fortalece, Pai, para que todos nós, Pai, possamos passar por esse deserto, Senhor. E quanto menos nós esperarmos, de uma forma repentina, o Senhor chegará no deserto e fará um milagre, restituirá tudo aquilo que foi consumido, Pai, pelo gafanhoto, foi retirado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, e assim nós entregamos, Pai, essa palavra. Amém. Amém, povo de Deus. Envie essa mensagem para quem está precisando. Não retenha a mensagem de Jesus Cristo para aquele parente, para aquela pessoa que está no deserto, precisando de uma palavra divina, porque aqui eu sou só um instrumento do Senhor, eu sou apenas um mensageiro da palavra do Senhor. Amém? Espero que todos estejam com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.